De volta com o Estatuto do Estrangeiro para falarmos a respeito do título 6, que trata dos documentos, do documento de viagem, melhor dizendo, para estrangeiro, tá? São questões muito internas, não sei se o examinador vai chegar a tanto, tá? Mas se ele cobrar, existem algumas pegadinhas aqui que são importantes, tá? Então vejam só o artigo 54 do Estatuto do Estrangeiro. São documentos de viagem, o passaporte para estrangeiro e o laissez-passer, tá? Laissez-passer é um termo francês que significa passagem, passar, tá? Então eu tenho como documentos de viagem o passaporte e o laissez-passer, tá? O importante aqui é perceber que são documentos emitidos pela República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil está emitindo ou um passaporte ou um laissez-passer, tá? Para o estrangeiro. Então eu não estou falando do passaporte do estrangeiro em si que ele tem com relação ao seu respectivo país. Eu não estou falando de um laissez-passer emitido em um outro país. Não, eu estou falando de documentos emitidos pela República Federativa do Brasil. O importante é observar isso, que está presente no parágrafo único. Vejam só. Os documentos de que trata esse artigo são de propriedade da União, emitidos pela União, cabendo aos seus titulares a posse direta e o uso regular. Então, o que nós estamos tratando aqui? Existe a possibilidade do governo brasileiro emitir para um estrangeiro um passaporte estrangeiro, ou então um laissez-passer, que é esse documento emitido pela União e que tem o objetivo justamente, né, de assegurar a passagem, de assegurar o trânsito do respectivo estrangeiro, tá? Então, ó, atenção com o artigo 54. Eu não estou falando do passaporte originário do estrangeiro. Eu tenho um grego que está no Brasil. Eu não estou falando do passaporte grego. Eu estou falando de um passaporte emitido pela República Federativa do Brasil, um passaporte brasileiro para um estrangeiro, tá? É isso que deve ser observado em termos do artigo 54 aí. Artigo 55, peraí. Quando que o Brasil pode emitir um passaporte para estrangeiros? É em qualquer tipo de situação? Claro que não. E aí nós temos a resposta no artigo 55. Poderá, sempre vai ser uma possibilidade, tá? Poderá ser concedido passaporte para estrangeiros. Inciso 1º, no Brasil, ou seja, o estrangeiro está aqui, no território brasileiro, tá? No Brasil. Ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida. Nós já estudamos no tema nacionalidade, lá na Constituição da República, a questão dos apátridas, né? Eu posso ter uma pessoa sem pátria, eu posso ter uma pessoa de nacionalidade indefinida. Então imagine que eu tenho um apátrida no território brasileiro, tá? E ele precisa viajar do Brasil para um outro país. O que o governo brasileiro pode fazer? O governo brasileiro pode emitir um passaporte para estrangeiros, tá? Então atenção à primeira situação aí, ó, ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida. B, ao nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular no Brasil, nem representante de outro país encarregado de protegê-lo. Imaginem que eu tenho um estrangeiro no território brasileiro que está sem passaporte, tá? Opa, se ele está sem passaporte, como é que ele vai viajar para o exterior, tá? A partir do momento, como é que ele chegou? Não interessa, pode ser que ele esteja aí numa situação, né, onde ele perdeu o passaporte, enfim. O importante é perceber o seguinte: eu posso ter um estrangeiro aqui sem passaporte e aí ele precisa de um novo passaporte. Ora, se eu estou fora do Brasil e perco meu passaporte, eu vou procurar quem? Eu vou procurar a Embaixada Brasileira, eu vou procurar o Consulado Brasileiro, eu vou procurar a repartição consular brasileira. Mas e se o estrangeiro que está aqui, ele é de um país que não tem qualquer tipo de repartição diplomática no Brasil? Opa, o que o Brasil pode fazer com relação a esse estrangeiro que precisa de um passaporte para viajar para o exterior, para voltar, por exemplo, para o seu país de origem, tá? O Brasil pode emitir um passaporte para estrangeiro. Então aí é a situação descrita na linha B. E na linha C, uma questão óbvia: a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil. Imagine o seguinte: eu tenho uma pessoa, um estrangeiro que está sendo perseguido politicamente pelo seu país de origem. E muitas vezes quando isso acontece,
acontece, principalmente em regimes totalitários, o que o regime totalitário perseguidor faz? Cancela o passaporte daquele estrangeiro. Ou seja, eu posso ter um asilado político no Brasil, tá? Um refugiado político no Brasil sem passaporte. O Brasil, para permitir a viagem desse asilado político, né, desde que autorize a saída do território nacional, é sempre bom lembrar do artigo 29, né? É 29? É isso mesmo, né? Acho que é o artigo 29, ó. Sempre é uma questão importante, é isso mesmo, ó, 29, ó. O asilado não poderá sair do país sem prévia autorização do governo brasileiro. Mas não está falando que ele não pode sair, ele poderá se tiver autorização, tá? E se porventura ele obter essa autorização e vai para um outro país, ele precisa de ter um passaporte. Quem vai emitir o passaporte para estrangeiro no caso do asilado? O governo brasileiro. Então, por isso, a situação prevista na linha C, tá? Então, ó, eu acredito que se o examinador for perguntar alguma coisa, é referente a esse passaporte para estrangeiro emitido no Brasil. Só que no inciso 2º, nós temos um caso excepcional, tá? De possibilidade de emissão do passaporte para estrangeiro, ou seja, um passaporte brasileiro para estrangeiro, inclusive no exterior. Então vejam só o caso do inciso 2º, ó. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro, inciso 2º, no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja perdido a nacionalidade originária em virtude do casamento. Todo mundo lê isso aqui e fala, professor, não entendi, muito confuso. Basta ler com atenção, ó. Ao cônjuge ou à viúva de brasileiro. Ou seja, eu estava falando de uma pessoa casada com um brasileiro e esse brasileiro morreu, tá? Eu posso ter o cônjuge ou a viúva, então pode estar tanto vivo como, né, morto. Então o brasileiro morreu, então eu tenho o caso da viúva, por exemplo, tá? Então, ó, ao cônjuge ou a viúva de brasileiro que haja perdido a nacionalidade originária em virtude do casamento. Não é muito comum hoje em dia, mas ainda acontece, tá? Determinados ordenamentos jurídicos, a partir do momento que uma estrangeira casa com um brasileiro ou com qualquer outra pessoa de outro país, o que o ordenamento jurídico desse país faz? Diz que aquela pessoa perdeu a nacionalidade daquele país. Ou seja, o casamento pode ser motivo de perda da nacionalidade em determinados ordenamentos jurídicos, em determinados países. Se isso acontece, vamos supor, eu tenho lá a viúva de um brasileiro e que perdeu justamente a nacionalidade do seu país de origem em virtude de ter casado com o brasileiro. O que o governo brasileiro pode fazer para facilitar o trânsito, né, justamente dessa pessoa, inclusive o seu retorno ao território brasileiro, se for o caso? A emissão de um passaporte para estrangeiro, tá? Então, ó, o inciso 2º, ele trata dessa situação bem peculiar, tá? Eu posso ter a emissão de um passaporte para estrangeiro no Brasil e no exterior, tá? No Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja perdido a nacionalidade originária em virtude do casamento. Em virtude de ter se casado com um brasileiro, perdeu a nacionalidade originária. O Brasil pode emitir um passaporte para estrangeiro para essa pessoa poder viajar, tá? Em termos aí de viagens internacionais. Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra B do inciso 1º desse artigo, né? Aquele que está no Brasil e não tem qualquer tipo de repartição diplomática, aquele estrangeiro sem qualquer tipo de representação diplomática, dependerá de prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores. Então tem que consultar o MRE, o Ministério das Relações Exteriores. Artigo 56. O laissez-passer poderá ser concedido no Brasil ou no exterior ao estrangeiro portador de documento de viagem emitido por governo não reconhecido pelo governo brasileiro ou não válido para o Brasil, tá? Então tem que lembrar o seguinte, ó, o laissez-passer, ele pode ser concedido justamente para aquelas pessoas onde o Brasil não reconhece uma nacionalidade, não reconhece o governo estrangeiro. Então vamos supor que eu tenha tido aí, né, uma revolução qualquer e o surgimento de um novo país. Ora, o Brasil tem que reconhecer aquele país enquanto país. Aí se o Brasil não fizer o reconhecimento e a pessoa que está ali morando naquela cidade, naquele país, né, apesar de não ser reconhecido pelo governo brasileiro, e se desejar vir para o território brasileiro, aí o que acontece? Eu posso ter a emissão desse laissez-passer. Então vamos dizer que o laissez-passer é para situações peculiares, para situações onde, por exemplo, o governo brasileiro não faz o reconhecimento da nacionalidade daquele respectivo país, tá? Então por isso o artigo 56, ó, o laissez-passer poderá ser concedido no Brasil ou no exterior ao estrangeiro portador de documento de viagem emitido por governo
não reconhecido pelo governo brasileiro, ou seja, para o Brasil aquele país não é um país, tá? Ou não válido para o Brasil. Aí eu tenho como substituto ao passaporte esse laissez-passer, para não privar a pessoa ali, por conta dessas questões políticas, não privar a pessoa de se deslocar, né, entre os respectivos países, tá? Parágrafo único. A concessão no exterior de laissez-passer a estrangeiro registrado no Brasil como permanente, temporário ou asilado dependerá de audiência prévia do Ministério da Justiça. Aí eu preciso ter essa audiência prévia do Ministério da Justiça, tá? Acho muito pouco provável uma questão sobre o 56. Para mim, se o examinador for cobrar alguma coisa aqui, ou é o caput do artigo 54 e principalmente o 55. Mas como eu disse no início da nossa aula, tá? O título como um todo, ele não é comum em concursos públicos. Então, ó, não deem muita, né, não precisa prestar muita atenção, vamos dizer assim, em termos de prioridade. É claro que estudar o estatuto como um todo é importante, mas do 54 até o 56, em regra, nós não temos cobranças na maioria dos concursos, tá, que cobram aí o estatuto do estrangeiro, ok? Bem, com isso a gente finaliza o título 6. No nosso próximo encontro falaremos da deportação, uma questão importantíssima. Não deixem de acompanhar a próxima aula. Obrigado e até lá.